Mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai bater um papo aqui a respeito da famigerada nova ordem mundial. Esse é um tema que a gente já vem abordando desde a fundação do grupo, mais precisamente desde 2007, lá do antigo Orkut. Só que a gente tem que sempre tomar cuidado com esse tema. Tem muita informação que a gente não pode nem comentar por conta da censura, né? Por conta da perseguição, né? Cai site, cai grupo, cai página, né? Tudo derrubado, some e desaparece. É um tema bem chato de abordar. A gente vai dar uma pincelada rápida aqui aonde começou esse problema, aonde nós estamos e para onde a gente está caminhando. Vamos dividir dessa forma, né? Início, meio e fim. A gente vai fazer um resumão, deixar tudo nesse vídeo aqui. A gente pede para vocês compartilharem depois aí, ó, aos amigos e familiares. Não reparem, a produção é coisa simples. Aqui a gente não tem nada de muito luxo, né? Muita preparação, né? Digamos assim. É uma edição de vídeo aqui simples, tá? A mais simples possível. Não tem estúdio, não tem nada disso não, tá? Aliás, hoje a gente está gravando pelo celular. Então, onde começou essa encrenca que a gente vive hoje? Aonde a gente está e para onde a gente vai. Vocês estão vendo aí, isso aí é a Arca de Noé. História bíblica. Depois de 40 dias e 40 noites de dilúvio, qualquer informação que eu passar errado aqui, vocês podem estar me corrigindo aí nos comentários, tá, pessoal? Por favor. Depois de 40 dias e 40 noites no dilúvio, Noé, quando pisou em terra firme, depois que a arca repousou lá sobre o monte Ararat, na Turquia, Noé tomou um porre de vinho, ficou bêbado e nu. Então, por conta disso, um dos filhos de Noé, chamado Cão ou Caim, quando viu Noé bêbado e nu, começou a rir do próprio pai. E o que ele fez? Ele foi correndo chamar os outros dois irmãos para ver a nudez de Noé. Só que os outros dois irmãos fizeram o contrário do que esse filho chamado Caim fez. Foram caminhando de costas para Noé, respeitaram o pai e o cobriram. Não viram a nudez de Noé. Então a encrenca começou basicamente daí. Então, um apanhado rápido para vocês entenderem onde começou, onde nós estamos, para onde a gente está indo. Então, por conta disso, Noé amaldiçoou esse filho, ele e todos os seus descendentes, para todo o sempre. E ele virou escravo dos outros dois irmãos. Então, da linhagem de Cão, ou Caim, veio um tal de Nimrod. Esse Nimrod é citado até na Bíblia algumas vezes. Esse Nimrod, ele fazia tudo ao contrário do que Deus mandava. Deus mandou ele se espalhar sobre a terra e ser fértil. E ele agrupava exército e mais exército. Ele fazia o contrário. Deus mandou ele se espalhar e ele agrupava.
Até que ele começou a enganar o próprio povo. Eu não me lembro agora, fugiu a memória aqui a data exata. Vocês podem colocar aí nos comentários se é 2 ou 3 mil anos atrás, eu não lembro. Mas ele começou a enganar o próprio povo, dizendo que ia construir uma torre tão alta que ia chegar no céu para falar com Deus. Aí entra até uma outra história bíblica, que é a famosa Torre de Babel. Então, quando ele começou a enganar o povo, dizendo que ia construir uma torre tão alta para falar com Deus, e começou a construir a Torre de Babel, o que Deus fez? Destruiu a Torre de Babel, mudou o curso dos rios e embaralhou as línguas para eles não poderem se comunicar. Por conta disso, a gente fala tantos idiomas diferentes hoje a nível mundial. São mais de 200 idiomas. Porque até então a gente falava o mesmo idioma. Até ali, naquele momento, na Torre de Babel, a gente falava o mesmo idioma. Então, esse Nimrod, da linhagem amaldiçoada de Caim, filho amaldiçoado de Noé, veio essa confusão toda. Deus destruiu a Torre de Babel, embaralhou as línguas e mudou o curso dos rios. Aí você deixa esse ponto aí, vocês entenderam de onde começou. De lá para cá, dessa época aí, até os dias atuais, os senhores do mundo, né, que controlam o mundo, que são pouquíssimas famílias, alguns dizem que são 13 famílias, inclusive, a gente não sabe de cabeça aqui o nome de todas elas, mas são pouquíssimas pessoas, né, que estão no topo da pirâmide, no topo da elite, né, a nobreza negra, digamos assim, que não acreditam em Deus, né, na verdade são todos aí satanistas. Esse pessoal que comanda o topo da pirâmide, que está no poder hoje mundial, que manda em tudo, são donos de tudo, tá, pessoal? De 80% aí da riqueza mundial. 20% é disputado à tapa por 8 bilhões de pessoas, né? Acabamos de atingir 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, por isso, tanta gente pobre, né, sem recursos. Eles detêm tudo, né? Todas as mídias, escrita, falada, televisão, jornal, revista, tudo é deles. As indústrias armamentistas, tudo que vocês falarem aí é deles. Dessas famílias. Da linhagem lá de Nimrod, lá de trás, lá de Caim. Porque eles se preocupam com isso. Linhagem sanguínea. Se preocupam com essa coisa de simbologia, numerologia, esse negócio de linhagem aí. Tá? De lá para cá, eles fizeram tudo em oculto, segredos, através de sociedades secretas, desta forma aí. Muitos levavam como, a gente começava, por exemplo, a explanar certo tipo de assunto, isso aí é conspiração, isso aí não existe, coisa de maluco, né? A gente foi literalmente taxado disso aí por anos e anos. Hoje a coisa está vindo mais à tona, está muito mais explanado, né? Está por todos os lados agora, não tem nem mais como chamar de conspirador. A começar que conspiração é uma conspiração, né? Conspiração não é teoria. Teoria é teoria. Conspiração é uma coisa ali concreta, né? Uma coisa que está se formando, digamos assim. Então, eu vou dar uma pincelada aqui em vários tópicos sobre esse tema. Não tem edição de vídeo, não tem nada disso, né? Eu vou lembrando e vou falando, tá? Com muitos anos aí de informação acumulada, eu vou tentando passar o máximo possível. JK, né, John Kennedy, foi o único presidente lá dos Estados Unidos que bateu de frente com esse pessoal. Tá? E depois que ele assumiu lá a cadeira, ele
denunciou essas sociedades secretas, essas indústrias armamentistas, em rede nacional. Tá aí a foto do Nimrod, até esqueci de colocar para vocês, né? A gente vai aqui falando e até esquece. Aí, ó, passou batido também a foto da Torre de Babel, né? Levem aí como um atraso na edição. Você vê que é desse jeito. O topo da pirâmide, né? Tá aí. Depois que ele denunciou as sociedades secretas em rede nacional, o pessoal lá, né? Aconteceu aquele acidente com ele. Ele num desfile, carro, né? De carro, a céu aberto, tomou um tiro lá na cabeça e morreu. Aquilo ali basicamente serviu como um exemplo. Olha, você vai sentar aqui na cadeira, né, o homem mais poderoso do mundo, você vai ser o presidente, mas a banda aqui toca desse jeito, ó. Quem comanda é a gente. Foi mais ou menos isso aí, entendeu, pessoal? Então eles controlam tudo. Controlam os presidentes que eles querem colocar nos países, inclusive. Controlam tudo que vocês possam imaginar. A população está tão alienada que não consegue enxergar o verdadeiro problema. Está tão distraída, são várias distrações, né? A gente volta lá naquela época de Roma. Os imperadores, né, o pessoal daquela época lá não estavam conseguindo cobrar os impostos. Eles tiveram a brilhante ideia de construir o Coliseu, né? Quem já ouviu falar daquele Coliseu lá de Roma? Eu até esqueci de separar uma foto dele aqui para ilustrar. E quando eles construíram aquele Coliseu, que levou décadas para ficar pronto, 20, 30 anos, se não me falha a memória, eles conseguiram acalmar a população. Porque eles conseguiam cobrar os impostos novamente. A população se divertia, com os gladiadores se matando lá na arena, e o governo, né, da época, jogavam aquelas broas de pão para a arquibancada. Daí nasceu o ditado, né, o famoso ditado, pão e circo para o povo. O governo jogava as broas de pão e o circo eram os gladiadores se matando. Então vocês parem e analisem que os estádios de futebol foram construídos à imagem e semelhança do Coliseu, né? Naquele estilo ali redondinho, grande, para caber a massa dentro, né? O povão, o povo dentro, né? Só que hoje não tem mais gladiador, é claro, é o futebol. Aí entram outros detalhes no meio do caminho, né? Também não tem nada contra o esporte, mas ninguém joga mais por amor à camisa, né? O cara joga pelo time que paga mais, né? Por amor à camisa é um ou outro, né? Também não vou generalizar, mas a maioria não joga mais por amor à camisa. Então, na época de hoje, um pouquinho mais atrás, né? Alguns anos atrás, as duas maiores armas de alienação em massa chamam-se televisão, em primeiro lugar, né? Qualquer cidadão a nível mundial tem uma televisão em casa. E em segundo lugar, futebol. Mais uma vez repetindo, nada contra o esporte, né? Adoro qualquer tipo de esporte. Televisão e futebol. As duas maiores armas de alienação em massa. A população fica ali enganada, entretida naquilo ali e não consegue ver o verdadeiro problema. E nos dias atuais, a coisa é muito pior, pessoal. Porque tem a televisão, tem o futebol, tem a novelinha, tem o carnaval, tem o samba, tem a cervejinha, tem o shopping, tem a praia. Trocentas, centenas de distrações. É óbvio, a população não vai conseguir enxergar o verdadeiro problema nunca. Temos aí, né, 5% que controlam o planeta, são os multibilionários, né, os senhores do mundo, conforme a gente já falou. 5% está desperto, ou seja, está atento, está alerta, está tentando informar as pessoas.
E 90% nunca nem sequer ouviu falar nisso tudo aí. Nova ordem mundial e nada disso. O pessoal da novelinha, do carnaval, do samba, do futebol, né? Não tem nada contra nada disso, mas só citando realmente as distrações. Então, isso aí é a nota de $1, né? Olha o que está escrito na nota de $1. Embaixo da pirâmide aí. Vou aumentar aqui para vocês. Em cima, o olho que tudo vê. O olho que tudo vê. O olho de Horus. Partindo desse princípio aí, que a gente não consegue enxergar o verdadeiro problema, poucos que conseguem estão aí fazendo o dever de casa, né, tentando alertar os amigos e os familiares principalmente. Qual o objetivo desse pessoal? Vamos adiantar um pouco. Isso aqui vai dar um vídeo, já vi que demorado, porque é um tema complexo. O objetivo desse pessoal é a redução populacional. O objetivo desse pessoal é a implantação do governo único mundial, que eles chamam de várias formas, né? Eles camuflam a coisa toda. Nova ordem mundial, nova era, é globalização, novo mundo, são várias formas, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o objetivo deles é esse, o que os evangélicos tanto falam. O governo do anticristo que está descrito na Bíblia. É isso aí, teremos o governo do anticristo. Ou seja, a nova ordem mundial. E para eles criarem não, né? Já está 95% tudo pronto. Para eles implantarem esse sistema da nova ordem mundial, do governo do anticristo, chamem como quiser. A gente que estuda esse tipo de assunto conhece como nova ordem mundial. Os evangélicos conhecem como governo do anticristo. Eu já tive a oportunidade de debater com alguns evangélicos. Realmente é o mesmo entendimento, só que com palavras diferentes. E para eles criarem, para eles implantarem essa coisa toda horrorosa, esses senhores do mundo conseguirem isso, eles têm uma regra de 3. Eles criam o problema, divulgam o problema nos seus meios de comunicação e em seguida saem com a solução. São donos da mídia toda, né? Eles criam o problema, divulgam e já saem com a solução. Então eles podem, como já está 95% tudo pronto, eu já falei aqui, eles podem implantar isso de várias formas, pessoal. Eu tinha algumas opiniões a respeito disso. Por exemplo, podia ser a quebra da economia, já está todo mundo quebrado. Dinheiro de papel já, basicamente, todo mundo já quebrado, ferrado. Não existe mais o lastro. Se confunde até com o início da criação do carro forte, por exemplo. Lá atrás eles carregavam grandes quantidades de ouro. Os carros fortes, essas carroças, né, começaram a ser assaltadas, que foram os primeiros carros fortes, as carroças. E eles inventaram aí o dinheiro de papel. Só que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Brasil, né? Quando você imprime R$1.000 em papel, você tem que ter R$1.000 de ouro no banco. O nome disso é lastro. Porque se você imprimir só o papel e não tiver o lastro, vai dar problema, sem sombra de dúvida. É exatamente o que está acontecendo aí hoje, a quebradeira. Então, faz parte da nova ordem mundial que, além da redução populacional, que é a meta principal, na cabeça desses infelizes não tem mais oxigênio, não tem mais natureza, não tem mais água, não tem mais petróleo, não tem mais matéria-prima para todo mundo. O mundo está superlotado. Só querem para eles, né, que são os multibilionários.
E o anticristo, quando estiver reinando, não quer um mundo difícil de governar, né? Ele quer um controle total absoluto. Então pode ser através da quebra da economia, né? Vai virar um caos. Pode ser vão derrubar a energia, né? Estamos vendo aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Europa basicamente está quase sem energia. A Rússia parou de mandar lá o gás e tal, o pessoal está congelando. Caiu a energia, vai acontecer o quê? Cedo ou tarde vai cair a internet, né? A maioria dos cabos é submarino. Esse negócio, a internet é satélite, a maioria é tudo submarino. Os servidores estão todos lá na Europa, nos Estados Unidos. A hora que eles quiserem, eles derrubam isso. Vai sumir tudo que é tipo de arquivo, tudo que a gente tem armazenado, tudo. Vai ficar tudo lá no computador que eles têm lá no supercomputador lá deles, lá fora, chamado NSA. É um grande acúmulo de dados. Aí já entra até na questão de rede social. Rede social não foi feita para a gente criar amiguinho. Tá muito enganado quem pensa assim, né? É um grande acúmulo de dados, tá? Tudo que você escreve fica salvo ali, vai para esse supercomputador lá fora. Tudo que você fez, onde você navegou, o que você viu, o que você ouviu, tudo que você assistiu. Tem determinadas plataformas que são até piores. Por exemplo, o Facebook. Se você começar a escrever um texto no Facebook e no meio do caminho você decide assim, não, eu vou deletar isso aqui, não vou publicar não. Até o que você escreveu e não publicou fica registrado, fica salvo. E as pessoas estão pensando que a rede social foi feita para fazer amiguinho. Colocam as fotos da família, colocam fotos de criança, aonde vai, aonde não vai, o que gosta, o que não gosta, quem é isso, quem é aquilo. Todo tipo de informação fica exposto. Né? Isso está tudo sendo absolvido. Não é para a gente fazer amiguinho. Então, pode ser a quebra da economia, como a gente já falou, pode ser um apagão geral, né, o que eles chamam aí de grande reset, grande reset. Pode ser Existem várias formas, pessoal. Pode ser a Terceira Guerra Mundial, né? Não era nem bom falar esse termo aqui, pode até derrubar o vídeo, mas falei. Já criaram a primeira, já criaram a segunda, não é mesmo? Para eles criarem a terceira, pouco custa. Aliás, eu acho que só está faltando acender o palito de fósforo. Aliás, se uma bomba dessas aí cair em um local errado, pronto, vai começar. Por exemplo, um dia desse caiu uma bomba na Polônia. Polônia faz parte da OTAN, ou seja, na hora que a OTAN se sentir atacada, pronto, começou a Terceira Guerra Mundial. Os historiadores do futuro, sem dúvida, dirão que a Terceira Guerra Mundial começou no dia 24 de fevereiro de 2022, né, com a invasão da Ucrânia. Porque, na verdade, a gente já está na Terceira Guerra Mundial, né? Se parar para analisar friamente, a Ucrânia está resistindo até hoje, mais de 8 meses de guerra, por quê? Porque está o mundo inteiro mandando dinheiro e mandando armamento para a Ucrânia, né? Estão lutando lá contra uma potência nuclear, que é a Rússia. Então, a Rússia já está lutando, basicamente, contra o mundo inteiro, contra todo tipo de armamento. Então, já começou, mas não está declarado ainda, né? O tabuleiro já está muito bem dividido. E nada mais fácil para eles, né? Queriam a Terceira Guerra Mundial, vão atingir o objetivo deles, que é a redução populacional. Então, pessoal, eles vêm exterminando a população de vários jeitos, né? De vários modos, né? A contaminação dos nossos alimentos, todo o nosso alimento está contaminado. Alimento processado, principalmente, né? Tudo é processado, basicamente a gente só se alimenta disso. Poucas pessoas conseguem comer todos os dias, principalmente, né? Alimentos orgânicos, ou seja, naturais, puros, né? O que é um alimento processado? Cachorro quente, hambúrguer, Coca-Cola, pizza, batata frita, tudo processado. Cada alimento processado que você ingere, você tira um determinado tempo de vida de você mesmo, tá? Deus deu a cada homem a data máxima, né, de até 120 anos aqui nessa terra. Poucas pessoas conseguem chegar nessa idade, né? Primeiro que o nosso oxigênio não é mais como era milhares de anos atrás, tá? Já tem até cientistas que provaram isso aí.
quando o oxigênio era puro, né, naquela outra atmosfera. As pessoas tinham uma estatura maior, tinham até gigantes, né? Você era mais forte, você vivia mais. Os animais eram maiores, né? As plantas eram maiores, né? E hoje não, o nosso oxigênio hoje já não é tão puro. Então, tá aí a carta da redução populacional. Vou falar sobre isso já já. Então, essa questão da destruição dos nossos alimentos, né, da poluição, digamos assim, é o chamado Codex Alimentarius, que envenenou basicamente, né, alimentos geneticamente modificados, transgênicos, esse tipo de coisa. E eles conseguiram envenenar até a nossa água, né? Até a nossa água. Eles não sabiam o que fazer com o lixo do alumínio, que eram despejados nos rios. Lá quando começou a se formar as indústrias, empresas, na década de 20, 30, 40, nessa época aí, eles jogavam nos rios o lixo do alumínio, e isso aí acabou virando o flúor. Por isso que da década de 20 para cá pipocou aí não sei quantas mil doenças a mais que a população nem sofria disso. Hoje as pessoas morrem de trocentas outras coisas. Então você vai dizer que o governo, né, na sua grande maioria corrupto, está preocupado com a cárie no meu dente, por isso que ele põe flúor na pasta de dente, por isso que ele põe flúor nos alimentos, por isso que ele põe flúor na água, que ele está preocupado comigo. Então tem que ser muito imbecil, né, para acreditar numa coisa dessa. E a gente cresceu com isso aí, né, sendo manipulado, principalmente pelo quê? Pela televisão. Conforme eu já falei, televisão e futebol são as maiores, né? Armas de alienação em massa. A gente assistia aquele comercial de pasta de dente, né? Falava ali que o flúor faz bem, o flúor isso, o flúor aquilo. O flúor é o lixo do alumínio, altamente cancerígeno, banido de vários países da Europa, inclusive. Hitler usava o flúor nos seus campos de concentração em estado líquido. Dava para os prisioneiros beberem. O prisioneiro ficava, sabe como? Calminho, calminho e sem reação. Sem reação. Fica tipo bobão, mongoloide. Então, esse flúor na água, tá na água da torneira que o povão, né, as massas bebem, tá em todas as águas, basicamente, estão jogando em tudo. E se você, não, que se dane, eu vou beber água mineral. Pode pegar a garrafinha de água mineral aí, vira a retaguarda dela naquelas letrinhas minúsculas que você vai ver lá. Fluoreto, tantos miligramas. Até na água mineral tem. O filtro que consegue retirar o flúor custa muito caro, né, só para pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto. Tá entre 10, 15, 20 mil reais um filtro desse. Ou então vai ter que beber água destilada. Não tem como fugir. Então, envenenar a nossa comida, a nossa água, tá? Estão acabando com os pequenos, são as grandes indústrias engolindo as pequenas, né? E está ficando tudo na mão desses caras. Basicamente, os pequenos estão sendo engolidos. Eles não querem mais você, pequenininho aí, que tem a sua plantação orgânica, que alimenta a sua família. Eles querem que você dependa do sistema. A poluição dos alimentos, né? Esse monte de porcaria que eles colocam, da nossa água, a fluoretação da água, esse monte de porcaria, tem vários outros, tá? Tem os rastros químicos, um avião que passa no céu e pulveriza um monte de lixo na atmosfera. Manja aqueles aviões que passam e deixam um rastro enorme, aquilo ali não é vapor d'água. As pessoas já vêm denunciando aquilo há muitas décadas. Nosso próprio grupo aqui já vem falando sobre isso há bastante tempo. Uma mistura lá fedorenta de várias porcarias que fica por horas suspensas no ar, depois se dissipa na atmosfera
a população respira aquilo, cai nas plantações, cai na cabeça da população, a população fica mais vulnerável a contrair doenças. Por quê? Porque eles querem a redução populacional. Então, essa porcaria toda que vem para dentro da gente acaba calcificando a nossa glândula pineal. Não sei se vocês já ouviram falar. A glândula pineal, cada um tem a sua, né, no cérebro, e ela tem várias camadas. Parece uma cebola. Já descascou uma cebola com a mão? Pronto. Ela tem várias camadas e dentro dela tem cristais, uns cristalzinhos pequenininhos. Essa glândula é responsável pelo seu sexto sentido, pelo seu poder de questionar as coisas, principalmente, né? Pela sua questão de religiosidade, tá? Por esse lado, né, de questionar, de perguntar o porquê disso, porquê daquilo. E quando eles calcificam essa glândula, quando eles poluem, né, digamos assim, você perde isso tudo. Você perde o seu poder de questionamento das coisas. Por quê? Porque você está sendo envenenado ali sem saber. A televisão é uma que emite umas ondas que também ajuda a atrofiar a glândula pineal. Não sei se vocês passaram por isso na época dos nossos avós, dos bisavós, que eles falavam assim pra gente. Eu escutei minha avó falando isso, tá? Isso que eu tô até repetindo aqui. Eu não sabia o porquê, é claro, era criança, era jovem, não, jamais ia imaginar. Isso a gente veio descobrir agora há pouco tempo. Mas eles falavam assim: sai da frente da televisão, menino, você vai ficar mongolóide, vai ficar bobão, só quer saber de ver televisão. Mesmo que eles não soubessem que isso era verdade, eles já tinham a noção. Porque a televisão ela emite uma onda, eu agora não vou conseguir explicar direito, tem muito tempo que eu absorvi essa informação, que também prejudica, calcifica, prejudica a glândula pineal, se você assistir por muito tempo, por exemplo. Entrando até nessa questão de mídia, né, de televisão, as indústrias de música, cinema, Hollywood, filme, novela, tudo para manipular a cabeça da população. Por exemplo, existem desenhos, eu tenho muitos salvos aqui no canal. Aqui no canal não, no acervo do grupo. Alguns até aqui no canal, se vocês procurarem, vocês acham. Esse já é o nosso segundo ou terceiro canal. Vários já foram derrubados, inclusive. Assim como site, grupos, páginas no Facebook. A perseguição gigante, né? Mas desenhos para criança, que você fica imaginando, como é que uma criança vai entender isso que está sendo falado no desenho? Coisas sérias. Ou seja, eles riem da nossa cara, eles tiram a gente como idiota, realmente. Mas aquilo ali serve para quê? Para já vir cauterizando a criança desde pequenininha. Quando ela se transformar num adulto, aquilo já está na mente dela. Ah, teoria da conspiração, eu via isso no desenho. Já para ela levar para o lado da é besteira. Então isso já vem sendo feito através de novelas, de filmes, inúmeras mensagens subliminares nas programações, seja na TV aberta ou fechada, tá, pessoal? Não adianta, eu tenho TV fechada, não adianta. Então, tô dando uma pincelada rápida aqui, tá? Porque são muitos temas a respeito desse assunto, mas é tudo interligado. E o que eles querem, vocês já sabem: implantar o governo único mundial. Essa carta aí é de um jogo. Esse jogo, se não me falha a memória, foi lançado em 1995, 1997. Aliás, corrigindo, ele foi criado em 95 ou 97, mas só foi lançado em 2001. Inclusive tem as cartas lá nesse jogo do 11 de setembro, de um avião batendo naquelas torres. Esse jogo ficou muito famoso, né? Acho que foi o jogo de cartas mais vendido a nível mundial. E tem essa carta aí no jogo também, redução populacional. Tem a carta da Amazônia também. Sugiro que vocês pesquisem no Google, vocês conseguem baixar todas as cartas. Deixo aí essa
esse bizu, né, como falam os militares, essa dica. Então, vamos prosseguir aqui. Tema difícil demais esse, pessoal. É isso aí, ó. Os caras controlam o mundo todo. Quem não quiser acreditar, lamento. Teve a oportunidade de ouvir, pode pesquisar com outros canais, outras informações. Estamos fazendo aqui a nossa parte, né? O nosso deverzinho de casa. Infelizmente a gente não alcança todo mundo, né? Mas quem a gente consegue, a gente vai passando a informação. Segundo a Bíblia, o governo do anticristo reinará por 7 anos. Sendo que nos primeiros 3 anos e meio ele virá como bonzinho. Vai ser um bonzinho, vai vir como bonzinho. Por que isso? Porque eles vão criar um problema monstruoso. Parem e analisem. Se na Segunda Guerra Mundial eles já jogaram 2 bombas atômicas, imagina se esses caras criarem a Terceira Guerra Mundial. Eles acham que vai sobrar muita coisa em pé? Aliás, a gente está cobrindo essa guerra da Ucrânia. Já cobrimos outras guerras, né? Várias, inclusive. Guerra do Iraque, guerra da Síria, guerra da Líbia. Agora a guerra da Ucrânia. Em 8 meses de guerra, eu nunca vi eles falarem tanto em ataque nuclear. Então a coisa não está nada boa. Se eles arrumarem um problema desse, a população a nível mundial vai ficar em pânico, apavorada. Caramba, jogaram a bomba atômica lá. O tempo de resposta, se algum país tomar uma bomba atômica, é de 11 minutos. Toma outra. Então vai ser uma coisa assim horrorosa. Quando eles criarem esse problema, né, lembram da regra de 3. Eles criam um problema, divulgam o problema nos seus meios de comunicação, depois saem com a solução. Quando eles criarem esse problema gigantesco, que a população estiver apavorada, o anticristo aparecerá como bonzinho, dizendo que vai resolver os problemas da humanidade nos primeiros 3 anos e meio. Presta atenção. Segundo a Bíblia, ele vai reinar por 7 anos. Sendo que, nos 3 anos e meio seguintes, será o maior holocausto que a Terra já viu. Holocausto quer dizer o quê? Assassinato em massa de pessoas. Só depois disso é que Jesus volta e acaba com esse fedorento. Então, segundo a Bíblia, teremos 7 anos de governo do anticristo, que a gente conhece como governo da nova ordem mundial, que vai ser totalmente controlado. Aí eu vou entrar até aqui num outro ponto. Como é que eles vão ter esse controle total? Por exemplo, quando eles querem passar uma coisa para a população, desculpe, eles divulgam e vão colocando aquilo na cabeça da população. Então eles já fizeram isso com a questão do chip. Falaram tanto de tal de chip. Chip para lá, chip para cá. Qualquer esquina hoje você acha um chip. Você compra um chip. Basicamente toda a população tem um chip, né? Que é o chip do celular. A palavra chip ficou banalizada. A população enxerga como uma coisa boa. Tem chip em tudo que é lugar. Tem chip até na caixa de sabão em pó hoje em dia. Qualquer esquina tem um chip. Ou eu estou mentindo aqui? É isso? É isso. Então, quando o dinheiro de papel acabar, está com os dias contados, eles não querem mais dinheiro de papel, já está essa quebradeira toda, aí já não existe mais o lastro, eu já falei isso para vocês aqui. Vai ser um chip. Já está pronto. Já está em uso em vários países. Se chama Mondex, dinheiro na mão direita, menor que um grão de arroz. E na própria Bíblia também fala sobre isso. Aí volta lá, os evangélicos também falam sobre isso. Não, os cristãos, os evangélicos. Que se chama a marca da besta. E na Bíblia diz que a marca da besta será colocada no front, quer dizer, na testa, front,
testa ou na mão direita. E já está pronto. Se chama Mondex, dinheiro na mão direita. Vai ter que colocar na mão direita. Quem colocar isso aí, né, a marca da besta, vai direto para o inferno. Quem não colocar, não vai conseguir comprar, não vai conseguir beber, não vai conseguir comer, não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada. Você vai ser tipo um indigente. Vai estar todos os seus dados ali. Você vai uma pessoa sem CPF, digamos assim. A própria população alienada vai apontar o dedão de seta para você. Ah lá, aquele ali não tem. Você vai ser tipo perseguido. Ou então vai ter que ir para as montanhas, né? Para o mato. Conforme diz na Bíblia também, né? Para ir para as montanhas que Deus proverá. Tem essa parte aí. Mas também não vai viver para sempre, né? Porque eles vão vir atrás. E com tecnologia dessas brabas, né? É drone, é tudo isso aí. Então, pessoal, o Brasil, no meio disso tudo, falar um pouco do Brasil, né? O Brasil, como dizia a doutora Enéas, país mais rico do mundo, né? A riqueza não cai do céu, está no solo. Está tudo aqui. A água doce, a Amazônia, ouro, petróleo, pré-sal, diamante, nióbio. O que vocês falaram está aqui. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami. Né? Terra à vontade, terra boa para plantar. Tudo que planta nasce. Melhor país do mundo, maior riqueza do mundo. Né? Era para todo mundo aqui ser próspero. Era para a população aqui ser altamente feliz. Era para ser o melhor país do mundo. Mas infelizmente, a grosso modo, né? É muito mais. A grosso modo a gente tem aí 600 políticos, 98%, tá? Também não vou generalizar, destruindo a nação de manhã, de tarde, de noite e madrugada. O Brasil está largado. E não é de hoje, né? Décadas de abandono. A gente não tem como defender o Brasil. Quando eles destruírem tudo lá fora, vão embicar nessa direção aqui. O ganhador da guerra vem com tudo para cima, né? Espólios de guerra, divide os territórios.